Será que as mulheres têm que deixar o ensinamento da palavra, o ministério pastoral somente aos homens? As mulheres devem rejeitar ser chamadas de pastoras e pregar e ministrar dentro das igrejas? Você quer saber o meu ponto de vista e o que eu encontrei aqui na palavra de Deus? Você quer saber? Fica ligadinho nesse vídeo então. Olá, sejam bem-vindos ao novo bloco aqui do canal da pastora Silvânia Haddad, aonde nós deixamos algumas perguntas, fluírem aí para que haja respostas. Vemos muitas dúvidas na internet e por isso que criamos esse bloco Será? Pois bem, a pergunta de hoje é: será que mulher deve ficar calada nas igrejas e não receber o chamado pastoral? O que a palavra de Deus diz a respeito disso, Em Atos, nós vamos ler em Atos no capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, tá? Então nós vamos fazer menção de dois textos principais, Atos 1:8 e Joel, capítulo 2, versículo 28, 29, que também é citado por Pedro aqui em Atos dos Apóstolos. Vamos à palavra de Deus? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existem muitas coisas hoje em dia, muitos, eu acho isso, eu acho aquilo, muitos pensamentos, inclusive de que a palavra, a Bíblia Sagrada é somente para os judeus. Mas aqui nós podemos enxergar que Deus ama e quer salvar até os confins da terra. Essa palavra expressa bem todo o universo. Nosso Deus, Ele é o Deus do universo. Quando Deus, Ele fundou, vamos dizer assim, o povo de Israel, a finalidade é que todas as famílias fossem benditas através de Israel. O Senhor Jesus falou isso para Abraão: e todas as famílias da terra serão benditas através de ti, através dos teus descendentes. Então o Senhor se levantou para ser luz, a fim de iluminar as outras nações. Mas as pessoas acham muitas coisas. A Bíblia, ela é para todos nós, para toda a humanidade, a palavra que está aqui. E o Senhor disse assim: olha, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Ele fala assim: não saiam de Jerusalém até que do alto desça o Espírito, e recebereis poder, a fim de que vocês sejam minhas testemunhas, E é isso que nós devemos ser. Pois bem, quando o Espírito Santo desceu, as pessoas começaram a julgar os discípulos, porque o homem é muito apto, o homem é muito rápido para julgar. E começaram a interpretá-los de forma errada, dizendo que eles estavam embriagados. Se você abriu comigo em Atos, no capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor diz que receberemos poder na descida do Espírito Santo, só dá uma viradinha na folha, Atos 2:15. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Lembrando, está lá em Joel, no capítulo 2, 28 e 29, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Sobre toda a carne, E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, profeta. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as servas, sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Não sou eu que digo isso, mas é a palavra do Senhor, Eu vou estar colocando aí de uma forma que você possa enxergar. Isso aqui é a Sagrada Escritura de Deus. Eu estou aqui no livro de Atos, E o Senhor diz que nos últimos dias derramaria do Espírito dele sobre filhos e filhas, sobre servos e servas. E a partir do momento que ele derrama o Espírito dele, ele diz: recebereis poder para serem minha testemunha. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu vou continuar e farei isso até o último dia da minha vida, anunciando o Evangelho, independentemente de como queiram me chamar.
Se o problema é chamarem uma mulher de pastora, chamem de serva, chamem de filha, não importa. O que importa é que sejamos testemunhas do Senhor, que venhamos pregar o Evangelho, que venhamos anunciar aquilo que Jesus começou. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o Senhor Jesus veio e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E hoje, essa palavra que nós temos que lançar adiante, essa é a semente que o Senhor nos dá. As Sagradas Escrituras, onde nos orienta: santificai-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, se o problema é nome, tanto faz. Podemos trocar facilmente pastora por servas. Eu acredito que as mulheres que realmente têm o chamado do Senhor não se importarão com essa troca. Mas eu quero deixar bem claro, quando a palavra do Senhor diz: o obreiro que maneja bem a palavra, ele está dizendo homens e mulheres. Da mesma forma que o Senhor diz: o homem que pecar, esse morrerá. Ele está dizendo a homens e mulheres. Então o artigo masculino não quer dizer que é somente a homens. É porque engloba a humanidade. Então não é possível, que o ser humano não compreenda algo que é tão simples. O Senhor chama a todos. E galardão é individual. A palavra do Senhor diz que diante de Deus, aquele que for fiel até o fim, está o nosso galardão diante dele. E ele entregará aos seus filhos. Como mulheres, vocês receberão galardão se não fizerem a boa obra do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração. Esse é meu ponto de vista. Jamais desprezo alguma parte da palavra, porque ela é um conjunto da perfeição. Agora, se você acha que você é uma mulher como a de Coríntios, se você acha que você se encaixa naquelas mulheres que devem ficar caladas, então cale-se. Mas se sobre você repousa o Espírito Santo, se Deus derramou sobre você, assim como Ele prometeu, porque Deus promete e cumpre, se você recebeu, seja testemunha do Senhor. Perto de você, longe de você e nos confins da terra. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor faça de você uma luz, que de fato você seja sal, tá? Hoje, não só hoje, sempre o ser humano procura motivos para contendas. Fuja da contenda. Faça aquilo que Deus te conduz. Amém? Eu recebi um chamado do Senhor. Eu tenho um enorme prazer em trabalhar, em anunciar o Evangelho a tempo, a fora de tempo, em orar pelas pessoas e fazer tudo aquilo que o Espírito Santo me diz, me conduz a fazer. Porque o Espírito Santo conduz. Amém? Ele conduz você também. Faça a oração, peça a Deus para conduzir os teus passos e medite na palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Então não se esqueça, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunha do Senhor, perto, longe e muito longe, nos confins da terra. Porque o Senhor prometeu, está em Joel e está em Atos dos Apóstolos, que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, e os filhos e as filhas, servos e servas, jovens e idosos seriam cheios do poder de Deus, a fim de completarmos a boa obra do Senhor. Junte galardão nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, o ladrão não entra e rouba. E seja uma bênção na terra, em nome do Senhor Jesus.